Vocês sabem o que são mini gráficos? Não? Então, editor, roda a vinheta para eu explicar para vocês. Fala galera do ProcVTube, beleza? Meu nome é Bruno Silva e na aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre mini gráficos. Os mini gráficos é uma funcionalidade do Excel 2010. Então, a partir do pacote Office 2010, a gente já tem as opções de utilizar os mini gráficos, ok? Para que servem os mini gráficos? Os mini gráficos eles servem para a gente fazer uma análise rápida, uma análise onde eu não demande muito tempo para a construção, tá? Eu não vou demandar muito tempo para a construção de um relatório, de alguma visão que o meu gerente ou o meu chefe precise, tá? Então a gente usa os mini gráficos para ter uma análise rápida. Vamos ver isso na prática? Então vamos aqui para a nossa planilha. Bom, criei aqui uma planilha, tá? Com a mesma estrutura que a gente fez na aula passada. Então, se você não viu a nossa última aula falando sobre segmentação de dados, tá? Eu vou deixar um cardzinho aqui, tá? Deste lado, ou na descrição do vídeo, para você poder acompanhar e ver exatamente como que a gente chegou nessa planilha, tá? Mas é bem tranquilo, nada que vocês não consigam acompanhar. Bom, então eu criei aqui essa planilha com a minha segmentação de dados, de acordo com a seleção do meu produto. Vou clicar aqui em condicionador, ele vai trazer aqui a evolução de preço do top 5 vendas. Então, as 5 maiores vendas por cidade, tá? Do meu produto ou dos meus produtos, tá bom? Então, aqui eu estou falando que onde mais vendeu o condicionador foi em Porto Alegre. Teve um total de R$ 20.781 em vendas. E aqui eu tenho a média de preço do primeiro semestre, tá? Então, eu tenho a média de preço e aqui eu tenho um mini gráfico, que nada mais é do que um gráfico dentro da própria célula. Olha que bacana. Então, diferentemente de um gráfico, um mini gráfico ele não é um objeto, tá? Ele entra como se fosse, digamos, uma formatação condicional, tá? Não é, mas é nesse mesmo sentido, não é um objeto, tá? É algo que fica dentro da própria célula, tá? Então, aqui, se eu for analisar, eu sei que eu tive um pico aqui logo no começo em relação ao meu preço. Então, eu sei que o meu preço mais alto foi logo aqui no começo. Então, é uma análise mais rápida. Aqui nessa última opção, eu consigo ver que o meu preço estava lá embaixo, depois ele subiu e manteve uma tendência, tá? Então, o meu mini gráfico serve para ter essa análise de tendência, de evolução de uma forma mais rápida. E aqui embaixo eu coloquei simplesmente uma tabela dinâmica por cidade e a média de preço aberta por mês, tá? Vamos ver como é que faz isso? Então vamos lá. Vou criar aqui na planilhinha passo a passo. A gente vai montar exatamente essa tabela. Aqui é uma tabela dinâmica. A gente tem aulas aqui também sobre tabela dinâmica. Também vou deixar aqui no cardzinho ou na descrição para vocês acompanharem. Bom, primeiro de tudo eu preciso saber quais são as minhas cidades. Quais são as minhas cidades com maiores vendas. Tá? Vamos trazer as vendas primeiro. Na última aula, a gente criou um gráfico com segmentação de dados, onde a gente tem uma tabela dinâmica, tá? Onde a gente tem uma tabela com as vendas por cidades, tá? E a média de preço. Eu vou me basear nesta mesma tabela para criar aquela tabelinha de resumo, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vendas. Para trazer minha maior venda, eu vou utilizar a função maior. Então, eu vou colocar igual maior. Ele pede a matriz e o parâmetro que ele quer saber, qual que eu quero saber. Dentro dessa matriz eu quero saber se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Então, qual que vai ser a minha matriz aqui? Eu vou aqui no gráfico de segmentação e vou selecionar os meus dados. Eu posso selecionar tanto o gráfico, as duas colunas, quanto somente esta coluna. Como eu só quero saber o meu maior valor, e eu não vou me basear em nenhuma cidade por enquanto, então eu vou selecionar somente a minha coluna de total de vendas. Aí eu vou apertar F4, ponto e vírgula,
Agora eu tenho que falar para ele qual que é a minha ordem, qual que é o meu elemento K. Eu quero saber o meu primeiro, o meu maior número desse intervalo. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Pronto. Então, ele falou para mim que deste intervalo que eu selecionei aqui em cima, o meu primeiro valor, ou seja, o meu maior valor dentre eles é 20.781. Tudo bem? Bom, agora basta eu dar 2 cliques ou clicar e segurar aqui e arrastar para ele trazer as minhas informações. Reparem que ele está trazendo agora meu quinto maior valor. Agora eu preciso saber quais as cidades. Para isso eu vou fazer a função índice. Então, vou fazer igual índice. Qual que vai ser minha matriz? Vai ser a mesma tabela, só que desta vez eu vou selecionar o nome da minha cidade. Vou travar, ok? Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo o número da linha. Eu vou utilizar a função corresp. Corresp, não correl. Isso. O que eu vou utilizar aqui? O que eu vou procurar na minha função corresp? O valor procurado vai ser exatamente o meu valor. Ou seja, através do meu valor, eu vou trazer qual cidade representa este valor. Então, eu vou procurar aqui meu F20, que no caso é o nome a quantidade de vendas, tá bom? Vou dar F4, eu vou travar a linha, travar a coluna, tá? Então, eu estou colocando aqui o sinal de monetário, o cifrão, antes da coluna para eu travar ela, tá? Para ela não se movimentar. Ponto e vírgula, a matriz procurado. Eu vou vir aqui no mini gráfico, vou selecionar aqui qual que é a minha matriz procurada, ou seja, eu vou procurar este valor dentro deste intervalo. Também vou travar e quero correspondência exata. Ponto e vírgula, qual a coluna que eu quero? Eu quero a coluna 1, uma vez que aqui eu selecionei essas duas colunas. Vou fechar parênteses e vou dar Enter. Pronto, já tenho aqui as informações que eu preciso. Tá? Então, só vou aumentar aqui um pouquinho a coluna. Beleza. Bom, então eu já tenho aqui as informações. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Ótimo. Agora, vamos trazer as informações para cá. Também vou utilizar a índice, tá bom? Então, função índice, a minha matriz da tabela vai ser tudo isso. Tá? Vou travar, ponto e vírgula, o número da minha linha. O que é esse número da linha? A gente acabou de ver isso. Eu vou utilizar a função corresp para ele trazer a linha correspondente do valor procurado. Qual que é esse valor procurado? Eu vou utilizar a minha cidade. Eu vou travar coluna, tá? Vou apertar 3 vezes, vou travar coluna, ponto e vírgula. Vou selecionar somente a coluna onde tem as minhas cidades. Vou travar, ponto e vírgula, o valor exato então 0, ponto e vírgula. Agora aqui eu preciso trazer qual coluna que eu quero mostrar. Aqui eu estou na coluna, eu quero trazer os valores de janeiro, então seria a minha primeira, a minha segunda coluna. Eu posso colocar 2, fechar parênteses e dar Enter. Pronto, ele trouxe o valor da minha segunda coluna. Mas quando eu arrastar para cá, ele vai trazer sempre o valor 2, sempre a segunda coluna. No caso é janeiro, e não é isso que eu preciso. Vou dar um Ctrl Z aqui. O que eu preciso? Eu preciso deixar isso aqui dinâmico. Então, o que eu vou fazer? Usar também uma função corresp. O que eu vou procurar? Eu vou procurar o meu valor de janeiro, vou travar a linha, tá? Porque conforme eu arrastar eu não quero que saia daqui, só quero que mude a minha coluna. Então eu vou travar a linha, ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar? Nesta linha aqui, que é onde tem o meu cabeçalho. Vou travar, ponto e vírgula, 0 e fecho parênteses. Pronto. A hora que eu copiar e colar as minhas informações, ele vai trazer exatamente o que eu preciso. Tá? Então aqui se eu der F2, repare que ele está procurando maio e está trazendo a informação de maio. Vamos ver se confere. Porto Alegre em maio. Porto Alegre em maio. 25 e 26, 25 e 26. Show de bola.
Bom, até agora a gente só montou a nossa tabela. Agora vamos partir para o nosso mini gráfico. Como que eu vou criar um mini gráfico? Eu vou clicar aqui para saber a evolução. Vamos em inserir. E aqui na versão 2016 eu já tenho ele aqui na parte de inserir mini gráficos. Basta eu escolher qual tipo que eu quero. Vou escolher aqui o tipo de linha. Vai aparecer essa tabela, intervalo de dados. Vou clicar, selecionar o meu intervalo de dados. Vou dar Enter e vou dar OK. Pronto, basta eu arrastar que eu já tenho aqui os meus mini gráficos. Aí agora basta eu editar eles. Eu vou vir selecionar aonde eu quero, ir em Designer aqui em cima e eu posso mudar o tipo dele, se eu quero saber colunas, ganhos ou perdas. Tá? Aqui normalmente a gente usa quando a gente tem valores negativos, então a gente consegue fazer essa comparação de ganho e perda. Tá? Então eu vou deixar ele no tipo linha e aqui eu vou dar ênfase ao que eu preciso. Se eu quiser colocar marcadores, reparem que ele colocou os marcadores. Se eu quiser deixar o ponto mais alto, que era igual estava no outro relatório, nessa visão aqui estava o ponto mais alto, ou seja, o meu maior valor. Ou se eu quiser o ponto mais baixo, também consigo. Tá? O primeiro ponto, o último ponto. Então, a partir daqui você consegue trabalhar de acordo com a análise que você precisa. E também a gente pode formatar ele. Então, eu quero saber a cor do gráfico. Eu quero que ele fique, vamos escolher uma cor aqui, verde. Então, a linha vai ser verde e o meu marcador eu posso escolher para cada um dos meus pontos. Tá? Como eu quero a cor dos pontos negativos, os meus marcadores, ponto alto, ponto baixo. Vamos colocar o ponto alto aqui deixar ele em vermelho. Não, vamos colocar azul. Pronto. Então, reparem que agora a minha linha ficou azul e o meu ponto mais alto ficou em vermelho. Se eu quiser alterar aqui e colocar ponto baixo e colocar o ponto baixo em... Vamos colocar uma cor bem diferente em vermelho. Reparem que ele colocou o ponto baixo em vermelho e o ponto mais alto em azul. Agora, basta selecionar as informações que ele vai alterar para mim. Tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se vocês gostaram, curtam aqui, deem um joinha, um like, que isso ajuda bastante na divulgação dos vídeos. E assim a gente vai conseguir fazer mais vídeos, cada vez mais vídeos com mais qualidades. Mais qualidade, não qualidades, com mais qualidade. Se inscreve aqui no nosso canal, caso não for inscrito ainda. Curta a nossa fanpage lá no Facebook ou aqui no Facebook, dependendo de onde você estiver vendo este vídeo. E até a próxima. Até mais, galera!